Você já tentou ler a Bíblia, mas sentiu dificuldades em entender ou aplicar os seus ensinamentos no dia a dia? Muita gente passa por isso. A Bíblia não é apenas um livro antigo, mas um guia poderoso para transformar a sua vida. No vídeo de hoje vou te mostrar como ler a Bíblia de forma simples, por onde começar, como interpretar corretamente o que está escrito e principalmente como aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. Se isso é algo que você quer aprender, fica comigo até o final. Você vai sair desse vídeo com clareza e direção. Este é um canal de Deus para a sua vida, então seja muito bem-vindo de volta. E se estás aqui pela primeira vez, saiba que é uma grande satisfação. Vou começar lhe mostrando alguns recursos e práticas que me auxiliam na leitura bíblica. Eu reservo um tempo, um período no meu dia a dia dedicado à oração e à leitura bíblica. Além disso, tem um lugar em nossa casa que eu sempre uso para este fim, onde tem uma cadeira, uma mesa e alguns recursos simples que me auxiliam. Pode ser que neste momento você não disponha do mesmo tipo de recurso, mas fique tranquilo, existem várias alternativas que darão resultados semelhantes ou até melhores. Venha comigo, vou lhe mostrar. Então, aqui está a minha Bíblia sobre a mesa. É uma Bíblia simples que eu uso no meu dia a dia. Ela me acompanha tem um bom tempo e tenho até ciúmes dela. A versão dela é NVI, que significa Nova Versão Internacional. Esta versão refere-se à tradução e ao estilo em que o texto bíblico é apresentado. Como a Bíblia foi originalmente escrita em hebraico, aramaico e grego, versões diferentes podem variar na escolha das palavras, na interpretação de passagem e na estrutura gramatical. Então, a escolha da versão bíblica que você está usando ou irá usar é importante, facilita a compreensão do texto. Você sabia disso? Então diga aí nos comentários, qual a versão da Bíblia que você está lendo, usando? Você pode digitar a sigla, é uma NVI, NVT, uma ARC, uma RA, me diga aí. Prosseguindo, tenho uns lápis de cores que eu uso para destacar os textos que chamam mais a minha atenção e que, durante a leitura e que pretendo revisitar. Gosto deles porque não borram e nem vazam a página. Algumas pessoas usam canetas para marcar, rabiscar a Bíblia com a intenção de criar um destaque. Isto é muito importante. Mas no meu caso, eu prefiro apenas colorir. Minha esposa usa post-its para marcar e escrever. Tem até um delas aqui. Você quer ver? Então, se você olhar, irá observar que minha Bíblia tem umas partes bem coloridas e outras nem tanto. E uma boa parte ainda por colorir. Tem muita coisa para aprender, não é mesmo? Tem um dicionário bíblico e um comentário bíblico também de Matthew Henry, mas que uso com pouca frequência. O essencial destes é ter a Bíblia, um dicionário que no caso o Google atende muito bem, que inclusive eu uso com bastante frequência. Mas vamos lá. Por onde começar a ler a Bíblia? Muita gente começa abrindo a Bíblia aleatoriamente e aí encontra textos difíceis, simbólicos ou fora do contexto. Isso pode gerar frustração. Por isso, antes de abrir a Bíblia, é importante ter uma visão panorâmica. A Bíblia não é um livro comum, ela é uma coleção de 66 livros escrita por diferentes autores ao longo de mais de 1000 anos, mas com um tema central: a história da redenção que culmina em Jesus Cristo. Minha sugestão então, para quem está começando é: comece pelo Novo Testamento, especialmente pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali você vai conhecer quem é Jesus, o que ele ensinou, por que ele veio. Isso vai te ajudar a compreender o restante da Bíblia sob a perspectiva correta. Depois vale muito a pena voltar e começar uma leitura panorâmica do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, os Salmos, com calma, entendendo como tudo aponta para Cristo. Segundo, como interpretar a Bíblia? Agora vem a parte essencial: interpretar corretamente o que você está lendo. A Bíblia é a palavra de Deus e não apenas um texto histórico ou motivacional. Por isso, a interpretação correta é fundamental. Aqui vão alguns princípios básicos que fazem toda a diferença. Ore antes de ler.
Peça ao Espírito Santo que te ajude a entender e aplicar aquilo que está lendo. Isso é espiritual, não é intelectual. Segundo, entenda o contexto. Quem escreveu, para quem escreveu, em que situação, por que esse texto foi escrito. Por exemplo, digamos que você vai começar a ler Atos dos Apóstolos. Se você tiver acesso a uma Bíblia de estudo pentecostal, uma tipo esta, aqui. No início de cada livro ou carta, ela traz essas informações. Vamos dar uma olhada. Caso você queira adquirir uma, vou deixar o link na descrição. Mas se você não tem e nem vai adquirir, fique tranquilo, existem outras soluções. No site Bíblia Online, o link na descrição, no início de cada livro ou carta da Bíblia você encontra algo parecido. Sempre que você for estudar um versículo, leia o que vem antes e depois. Assim você conseguirá entender o contexto e facilitará o entendimento e o verdadeiro sentido do texto. Vou dar um exemplo. Vamos ler o texto de Mateus, muito conhecido. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lemos 4 versículos, dos quais podemos meditar e extrair algumas lições deles. Mas se não pegarmos o contexto, podemos cometer erros na interpretação. Sem falar que não extrairemos o que tem de mais precioso no texto. Até então temos os seguintes entendimentos. Depois de um longo período de jejum, Jesus teve fome, correto? Então o tentador se aproxima dele e faz uma provocação, aparentemente nada ofensiva. Jesus não se deixa ser levado pela provocação, não tenta provar para o diabo que é o Filho de Deus. E dá uma resposta que a gente até entende o que ele afirma, mas não dá para entender o que estava em jogo. Por exemplo, Jesus estava blefando, não tinha poder para transformar as pedras em pães, ou foi apenas uma saída de mestre? Vamos entender o contexto e ver que não foi nenhuma coisa e nem outra. Se lermos o primeiro versículo deste mesmo capítulo, entenderemos que Jesus estava numa tentação, estava sendo tentado pelo diabo, correto? Mas ao que ele estava sendo tentado? Provar que era o Filho de Deus? Não, não era isso. Para entender melhor, teremos que voltar um pouco mais no texto. Observe os versículos 16 e 17 do capítulo anterior. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. No versículo 17, temos a declaração do próprio Deus dizendo: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Nada no mundo físico ou espiritual poderia ser adicional à declaração do próprio Deus para confirmar a identidade de Jesus. Então observe que o tentador começa dizendo: Se tu és o Filho de Deus. O se era a semente da dúvida a ser plantada na mente de Cristo, contra a declaração do seu Pai, o Deus eterno. Foi um ataque à identidade de Cristo, e ceder a isto seria pecar contra Deus e a perda de sua identidade. Seria mostrar que Jesus estava inseguro sobre a sua identidade, um fracasso na missão de salvar o seu povo. Deu para perceber a profundidade do texto e o que estava em jogo? No final faremos uma aplicação desse texto para nossas vidas. Não perca. Vamos para o terceiro passo, que irá lhe ajudar de forma maravilhosa no entendimento da Bíblia. Compare versões. Às vezes uma tradução diferente pode clarear o sentido. Então aquela passagem que estás com dificuldade para entender, leia a mesma passagem numa versão diferente. E para isso não precisa ter várias versões da Bíblia impressa. Temos ótimos aplicativos da Bíblia, além do Bíblia Online, que já citei anteriormente. Vou lhe dar um exemplo. Digamos que você está usando a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada.
e se depara com o seguinte texto: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Se você já tiver uma familiaridade com esta linguagem, você entenderá com facilidade o que Jesus ensinou nesse texto. Do contrário, terá uma certa dificuldade de entender. Agora vamos ler o mesmo texto na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Diz assim: por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Você concorda que a segunda leitura é de mais fácil compreensão? Pois é, a mensagem é a mesma, mas expressada de forma diferente. Gostou dessa dica? Então deixa aí o seu like e compartilha com outras pessoas. Vamos então para o quarto passo. Seja paciente e curioso. Nem tudo você vai entender de primeira, e está tudo bem com isso. A Bíblia é profunda e cada leitura revela algo novo. Agora que você leu e entendeu o que o texto está dizendo, vem a pergunta: o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Então vamos ver como aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Pergunte a si mesmo: o que esse texto me ensina sobre Deus? O que ele me mostra sobre mim mesmo? Algum exemplo a seguir, erro a evitar ou promessa para confiar? Como posso viver isso na prática? No texto de Mateus que lemos e interpretamos sobre a tentação de Jesus no deserto, se aplicarmos em nossas vidas, terá um efeito maravilhoso. Primeiro, Deus é o Pai maravilhoso que manifesta o amor a Jesus Cristo, afirmando a sua identidade de Filho amado. Esta mesma afirmação é feita a nós quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Você pode encontrar essa afirmação em Romanos 8,17. Devemos conservar em nossas memórias a identidade de filhos de Deus. E não devemos tentar provar ao mundo ou ao diabo que somos filhos de Deus. A forma como vivemos se encarregará disso. Se apegue às palavras que Deus já falou para você e está falando a você. Isto basta. A Bíblia transforma quando é aplicada. Se você ler e guardar apenas como informação, ela não cumpre o seu propósito. Mas se você decidir viver a verdade que encontrou ali, a sua vida começa a ser moldada por Deus. Então vamos recapitular. Comece pela parte central, os evangelhos. Busque entender todo o contexto, o objetivo e o plano de Deus. Ore, observe, reflita e aplique com sinceridade no seu cotidiano. Se esse conteúdo te ajudou, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que está começando a ler a Bíblia. E me conta aqui nos comentários, qual parte da Bíblia você tem mais dificuldade em entender? E lembre-se, a Bíblia não é apenas para ser lida, mas para ser vivida. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando e até o próximo encontro.